nossa última parte juntas, compartilhada. E aí, para iniciar, a gente traz um aviso para vocês, né? Um aviso de que, como a Política Nacional de Atenção Básica é uma temática, uma política muito, muito, muito rica, que já resgata várias categorias, conceitos de outras políticas e de outros acúmulos do SUS, a gente teve que fazer algumas opções. Na verdade, toda aula, né, todo planejamento de aula, ele é em si um processo de escolha, de opção, de seleção. A gente precisa escolher o que a gente vai priorizar, o que a gente vai abordar, o que a gente vai ter que deixar um pouquinho de lado em detrimento de outras coisas, principalmente pensando no objetivo daquela aula, daquela conversa, daquela comunicação. E a gente ficou pensando que para algumas pessoas que estão nos acompanhando nessas lives desse projeto lindíssimo do CA de Fisioterapia da UNP, essa aproximação um pouquinho mais aprofundada com algumas temáticas do SUS é a primeira aproximação. Então a gente achou que seria mais interessante a gente estar trazendo aqui princípios, categorias que são centrais, basilares, para se entender tudo da atenção básica e a forma como esses princípios, essas categorias é operacionalizado na atenção básica, para que isso facilite os próximos estudos de vocês. Então, a gente entende que se a gente compreende o que é território, o que é territorialização, o que é população adscrita, o que é coordenação do cuidado, quais são as funções da atenção básica na rede de atenção à saúde, além de serem elementos que caem em prova, né, dessa forma, mais da concepção, do conceito, do que significa e como é operacionalizado, a gente também entende que fica mais fácil compreender a letra da lei quando vocês forem estudar de forma individual. E aí, para turbinar ainda mais esse estudo posterior e individual, a gente está disponibilizando aqui no link um material de apoio, tá bom? Material de apoio com os elementos que não deu, né, não coube nessas duas aulas, mas que são importantes para as seleções de concursos e residências na área da saúde, e também alguns dos elementos que a gente trabalhou, mas no material de apoio está como forma de mapa mental, de esquema, para que fique ainda melhor, né, ainda mais gostoso esse processo de estudo da Política Nacional de Atenção Básica, que é uma área assim, que a gente ama muito. Iniciaremos com alguns conceitos que são destaques na Política Nacional de Atenção Básica, que tem uma relação com todo o aprendizado tido na aula anterior, e também tem uma relação até com outras leis, né? Como a gente falou, estudar o Sistema Único de Saúde é um sistema, né? Então, as leis, as políticas, os acúmulos, eles têm uma coesão, eles têm uma amarraçãozinha. E é a primeira vez que a gente vai estudar um edital, às vezes a gente sente um pouco de dificuldade justamente por isso, porque é como se cada nova lei que a gente fosse estudar fosse um pedacinho de algo maior. E a gente tem um pouquinho de dificuldade de ter aquela visão do todo. Mas quando a gente termina o nosso primeiro edital, aí a gente já consegue assim ter um olhar muito mais amplo de é isso, sabe? Tudo aqui está conectado. Inclusive, fica mais fácil, né? Acertar a questão sobre outro assunto por um estudo que eu tive de lei, de política, de assunto diferente dele. E a gente vai ver um pouquinho disso agora, né? Primeiro termo que a gente traz para vocês é o de portas de entrada. Portas de entrada, gente, é uma das questões, né, que mais se repetem nas provas. Vocês lembram que a aula passada a gente já falou muito sobre portas de entrada, principalmente quando a gente pensa qual é a função da atenção básica na rede de atenção à saúde. E a primeira coisa que vem à nossa mente, depois de ter assistido a aula passada, depois de ter lido a lei, é o quê? A atenção básica, ela é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde. Tá certo? Está certíssimo. Isso cai muito em prova, vai continuar caindo. E aí, uma coisa que a gente precisa saber é o que é porta de entrada, né? Esse conceito, porta de entrada, na verdade, se refere exatamente a quê?
a atenção básica ela é a única porta de entrada do SUS, isso ainda confunde muita gente. Porta de entrada ou portas de entrada são serviços de atendimento inicial ao usuário. Assim sendo, a atenção básica, ela é sim um serviço de atendimento inicial ao usuário, como a gente viu na aula passada, né? É quem está próximo às famílias, é quem está no território, é quem está mais perto das condições de vida, das necessidades de saúde da população. Então, por isso que é a principal porta de entrada do SUS e a porta de entrada preferencial. Agora, uma coisa que a gente precisa desconstruir aqui, que tem muita gente, né, errando questões em prova, isso está fazendo muita gente errar a questão em prova, é que a atenção básica é a única porta de entrada do SUS. Não. Vamos lembrar que a atenção básica ela é a porta de entrada preferencial, a porta de entrada prioritária, mas ela não é a única porta de entrada do SUS. E por que, Camila? Que ela é preferencial e prioritária? Por tudo que eu acabei de falar, por tudo que a gente vinha trabalhando na aula anterior, né? Pela proximidade com o território, pela proximidade com as situações de vida da população, pelo agente comunitário de saúde, que é um elo entre a equipe de saúde da família e a população do território. Então, por tudo isso que ela é preferencial, mas na verdade o SUS reconhece como portas de entrada 4. Então, são 4 portas de entrada. E Camila, onde é que a gente encontra isso? Está aqui no nosso slide, ó. No decreto 7.508, então, já fomos aqui, ó, para uma outra lei, era aquilo que eu estava falando, né? O sistema, então, são leis que se complementam, se amarram. Então, o decreto 7.508 vai trazer que o SUS tem 4 portas de entrada. E essas 4 portas de entrada são, primeira, atenção primária à saúde, que é a prioritária, que é a preferencial, né? E no Brasil, vocês lembram na aula passada que a gente falou que a atenção primária à saúde é um termo equivalente à atenção básica. A segunda porta de entrada é a atenção de urgência e emergência. A terceira porta de entrada, a atenção psicossocial, então os serviços de saúde mental. E a quarta porta de entrada são os serviços especiais de acesso aberto. Aí vocês podem me perguntar assim, o que são serviços especiais de acesso aberto, né? Serviços especiais de acesso aberto são serviços, como o próprio nome diz, especial, que vão prestar um tipo de atenção específico, diferenciado, em virtude de quê? Ou de questão laboral, então de um agravo, um acidente, uma situação de saúde, que foi aí consequência da questão do trabalho, né, por isso laboral, ou por algum agravo à saúde que vai ocasionar que essa pessoa, que esse usuário, precise de um serviço específico, de um atendimento específico. Vou dar 2 exemplos para vocês de serviços especiais de acesso aberto. O primeiro é o Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, né? Então, vai dar esse olhar específico, vai dar esse olhar especial para a situação, para as demandas de saúde do trabalhador, né? E um outro grande exemplo, que é um serviço incrível também, é o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS. Né? Então, por exemplo, aqui em Mossoró, tanto o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento em Infecções Sexualmente Transmissíveis /HIV, para destacar, né, HIV, e o Sereste, ambos funcionam no PAN, né? E aí, no caso, pode surgir uma dúvida. Então, quer dizer que se a pessoa entrou no Sistema Único de Saúde pelo CAPS, ou seja, um serviço de atenção psicossocial, isso significa que a unidade básica de saúde do território no qual aquela pessoa mora não tem mais responsabilidade sobre ela, já que ela entrou por outra porta de entrada? Não tem isso não, porque a gente vai pensar no que a gente vinha trabalhando na aula anterior, sobre a questão dos atributos da coordenação do cuidado, né, da atenção básica na rede de atenção à saúde. Então, mesmo que o usuário entre, né, tenha esse acesso
ao Sistema Único por outra porta de entrada, o equipamento de saúde responsável pela coordenação, pelo acompanhamento do cuidado desse usuário ou dessa usuária, ainda é a Atenção Primária à Saúde, ainda é a UBS, tudo bem? E aí, vocês podem me perguntar o seguinte também, então quer dizer que agravo por questão de trabalho, né? E uma questão de saúde que seja por uma, antigamente chamada DST, atualmente chamada IST, né? Por uma infecção sexualmente transmissível. Vamos explicar aqui no material de apoio essa mudança da nomenclatura DST para IST, já que não dá tempo falar aqui. Então, quer dizer que se a pessoa está com a situação aí de uma infecção sexualmente transmissível, ela não vai ser acolhida, ela não vai ser atendida pela atenção básica, não. Não é assim também, né? A porta de entrada pode ser a atenção básica. Na atenção básica, a gente tem os testes rápidos, né? Os profissionais têm aí vários cursos na UNASUS e no Telelab do próprio Ministério da Saúde para que a gente se capacite por esse acompanhamento, por esse acolhimento de pessoas vivendo com HIV na atenção básica. Mas se a pessoa não se sentir à vontade por ir naquele serviço do território, né? Por todo o estigma que infelizmente ainda existe na infecção sexualmente transmissível da HIV, por exemplo, do HIV, por exemplo, a pessoa pode estar indo, né, tendo como porta de entrada o CTA, como um serviço especial de acesso aberto. Aí também se a pessoa está precisando de um médico do trabalho, de uma psicóloga que esteja, né, com essa especialidade nessas situações de adoecimento pelo trabalho, ela vai encontrar isso no Sereste. Então, ficou claro, né? Outro elemento que é transversal à Política Nacional de Atenção Básica e que tem caído bastante em questões é o elemento do planejamento. Então, é mais um destaque que a gente faz. Perceberam que quando a gente está lendo a Política Nacional de Atenção Básica, a gente vê em muitos lugares esse termo planejamento. E qual é o significado desse termo planejamento na atenção básica? Gente, o que a gente precisa saber é que o planejamento na atenção básica, ele está e deve estar presente em todo o processo de trabalho, tá bom? Então, a gente vai encontrar na letra da lei o seguinte: o planejamento na atenção básica é um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Então, por quê? Só pensar em tudo que a gente já aprendeu aqui até agora. Se ela, né, a UBS, é a unidade mais próxima às casas das pessoas, à vida das pessoas, às necessidades e situações de saúde e doença das pessoas, é a atenção básica que pode estar contribuindo, né, com informações para os outros níveis de atenção. Então, os elementos que a gente coloca no ESUS, que é um sistema de informação na atenção básica do que a gente atende, do que a gente produz, isso também constrói indicadores. Vocês lembram que uma das funções de atenção básica é ordenar o fluxo, né, de pessoas, de insumos, mas também de informação? Então, por isso, por essa proximidade com a vida das pessoas, né? E também porque é a partir do planejamento nesse sentido de estar perto do território, conhecer o território, conhecer do que a população está adoecendo, quais as necessidades da população. Então, esse processo contínuo, constante de planejamento, que vai fazer com que a gente consiga oferecer um serviço mais consoante à realidade da vida daquela população. Então, não tem sentido a gente estar num serviço que oferece atendimentos, horários e outras coisas que não são demandas, que não são necessidades da população. Então, por isso que é a questão do planejamento contínuo. Quando a gente tiver no elemento de acesso, isso vai ficar ainda mais claro. Território, né? Um outro elemento que a gente nunca pode esquecer, ele é uma das coisas mais centrais na Política Nacional de Atenção Básica. E aí o território, ele é uma unidade geográfica, mas o que a gente precisa compreender é que ele não é só um recorte geográfico, né? Ele é o recorte de um espaço geográfico no qual moram pessoas que têm cultura, costumes, formas de relações, formas de adoecimento, né? Situações históricas, econômicas, geográficas. Então, a gente pensa em território nessa coisa viva, né? Cheia de sentidos, cheia de significados e cheia de questões econômicas, sociais, algumas que são próprias da dinâmica de vida daquele território e outras que, né, nessa constante relação
com a dinâmica de toda a sociedade de determinado país. Então, quando a gente olha para o território, a gente olha com esse olhar amplo mesmo e não só de um recorte geográfico. E aqui, vindo para acesso, a gente pôde perceber isso nas questões da aula passada, é um elemento que cai muito nas questões sobre PNAB e que, inclusive, é muito polêmico, então vamos aprofundar um pouquinho aqui nele. Então vamos lá, gente, entender o que a PNAB diz sobre o acesso, por que é polêmico, como é que esse tema cai nas nossas questões de concurso e residências na área da saúde. Vamos aqui à definição de acesso pela própria PNAB, na letra da lei, está com o seguinte texto. A unidade de saúde deve acolher todas as pessoas do seu território de referência, de modo universal e sem diferenciações excludentes. Acesso tem relação com a capacidade do serviço em responder às necessidades de saúde da população residente e itinerante. Isso implica dizer que as necessidades da população devem ser o principal referencial para a definição do escopo de ações e serviços a serem ofertados, para a forma como estes serão organizados e para todo o funcionamento da UBS, permitindo diferenciações de horário de atendimento, estendido, ao sábado, formas de agendamento, por hora marcada, por telefone, e-mail, etc., e outros, para assegurar o acesso. Destaca-se que horários alternativos de funcionamento que atendem expressadamente às necessidades da população podem ser pactuadas através das instâncias de participação social e gestão local. Então, aqui, existem alguns elementos que a gente precisa destacar. Primeiro, essa palavra acolher, tá bom? O segundo, essa questão da população residente e itinerante. E o terceiro é uma adaptação de horário. Vamos colocar aqui funcionamento. Em relação a essa adaptação de horário, em relação ao funcionamento, né? A gente vai perceber que a questão do acesso tem uma relação muito grande com a questão do próprio planejamento. Lembra que a gente falou que a letra da lei traz que essa questão do planejamento na atenção básica, né? Tem que ser contínuo, tem que ser sistemático, coleta, consolidação e análise, para que a UBS ofereça um serviço mais consoante, né? Que tenha mais a ver com a realidade e com as necessidades da população. Então, é isso, né? Para que o acesso ele seja realmente garantido, assegurado e facilitado, ao invés de dificultado, a Política Nacional de Atenção Básica reconhece, inclusive, que horários alternativos de funcionamento podem ser pensados. Qual é a base de tudo isso? A base de tudo isso é o fato de que o serviço da UBS, ele tem parâmetros, né? Ele tem diretrizes, ele tem formas de acontecer, mas tudo acontece para alguém. Quem é esse alguém? É a população daquele território. Então, não tem sentido a gente oferecer, né? Serviço de tal jeito, porque a gente, a equipe de saúde, quer, mas não é a realidade daquele território, não é a forma, o horário que aquele território pode acessar. Então, por exemplo, uma grande marca dessa abertura da PNAB para reconhecer horários alternativos é a questão da saúde do trabalhador. Se a gente parar para pensar, a maior parte das unidades básicas de saúde funcionam manhã e tarde, das 7 às 11, né? E das 1 às 5, horário em que as pessoas que estão com acesso, né, trabalhando no mercado de trabalho, pessoas que estão com acesso a esse trabalho no mercado de trabalho, estão no trabalho. Então, é uma alternativa reconhecida pela PNAB a criação de horários alternativos, seja no contraturno, seja aos sábados. E quem vai definir esses horários alternativos? A própria equipe da UBS, né, em conjunto, em diálogo com a comunidade, com as instâncias de controle social. Então, aí o conselho local, né, o conselho do bairro, o conselho municipal de saúde são muito importantes e pactuando isso, né, junto à gestão municipal, considerando as instâncias de controle social, seja o controle local e aí a entidade máxima do município, seja o conselho municipal, não é isso? Então, também considerar que às vezes o que dá certo para um território não dá certo para outro. Então, algumas UBSs, pensando nesse horário alternativo para pensar o acesso à população que trabalha, vamos dizer, a UBS resolveu atender uma vez ao mês no horário da noite, das 6 às 9 da noite. Algumas UBSs vão conseguir fazer isso porque para aquele território dá certo, seja pelo fato da população poder ir ou não,
seja pelo fato até mesmo de segurança dos profissionais e dos próprios usuários daquele território, né? E algumas UBSs vai ser mais da realidade da UBS abrir um horário ao sábado, por exemplo. Isso. Então, essa questão de a PNAB reconhecer a possibilidade de horários e formas alternativas serem criadas. A questão da marcação de consulta. Algumas UBSs vão conseguir marcar consulta apenas de forma presencial. Outras vão conseguir com a questão das fichas. Outras não vão conseguir com a questão da ficha, vai gerar fichas de madrugada. Outras vão conseguir por telefone. Para outras UBSs, o território pode ter mais dificuldade de acesso, né, a equipamentos que podem fazer a pessoa ter acesso às redes sociais. Então, essa realidade vai depender muito do território e a equipe tem que considerar isso, né? Então, isso é uma das questões do acesso, considerar a realidade e criar estratégias de marcação, de horários, de formas, de dias que aumentem, que melhorem o acesso da população àquele serviço, tá bom? E aqui a gente já percebe, né, uma relação com outras políticas, como a gente falou, a atenção básica, ela se relaciona e deve se relacionar com outras políticas, então tudo que a gente estava falando até agora vai trazer contribuições importantíssimas da política de saúde do trabalhador, né, e aí várias outras políticas que trazem também da dificuldade de algumas populações nesse acesso às unidades básicas de saúde, né, e aí entra a saúde da população em situação de rua, a saúde da população LGBT, a saúde da população dos povos das terras e das águas. E quando a UBS, né, tem esse público no seu território, e que é muitas vezes, às vezes a gente não se preocupa em perceber que tem, mas a gente sempre tem um desses públicos de um território, o que as políticas, né, a PNAB coloca e as outras políticas do SUS colocam, é que a gente deve pensar estratégias para essa população está acessando esse serviço. Então, não esquecer, porque isso aqui ó, já é um mundo de informação num elemento sobre acesso. Então, a gente já foi aqui funcionamento, né? Essa questão aqui da população residente itinerante e a questão do acolher, tá bom? Quando eu falei que era uma questão polêmica, é pelo fato de que as bancas pegam essa questão de uma dificuldade que a unidade básica de saúde tem, né? Então, um problema assim, do SUS real, e coloca nas questões, confundindo você com o que é SUS real, o que é SUS legal, nesse sentido do acesso. A gente sabe que, infelizmente, é muito comum de uma pessoa chegar na UBS, quando o médico já terminou de atender, está perto do expediente dele acabar, e o médico dizer, não vou atender porque minhas fichas de hoje já acabaram. A gente sabe que é comum, né? Se a gente pensar as ouvidorias do SUS, isso é um relato frequente no SUS. Então, esse é um elemento do não acesso, né? E aí as questões tentam confundir a gente nesse sentido, de algo legal, né, do SUS legal, a algo do SUS real. Então, vocês podem me perguntar assim, Camila, então quer dizer que tudo que chega na atenção básica de saúde, a qualquer hora, e a qualquer dia, e a qualquer situação, tem que se atender lá naquele momento e tem que ser resolvida a situação da pessoa? Também não é isso que a gente está dizendo, nem que a lei está dizendo. A lei está dizendo que como a unidade básica de saúde, né, é a porta de entrada preferencial, ela precisa acolher aquela situação. Quando a UBS pode resolver, consegue resolver, ela vai lá e resolve. Lembra daquele elemento que a atenção básica ela tem que resolver grande parte dos problemas de saúde da população, né? Tem alguns documentos que trazem que a gente consegue resolver sozinha a atenção básica até 80% das demandas de saúde da população que chegam na UBS. Então, assim, quando a unidade básica de saúde consegue resolver, atender aquela situação, a unidade básica de saúde vai lá e atende. Quando ela não consegue atender, porque não dá conta, porque é uma questão que naquele dia não deu por algum problema, por algum motivo, ou porque teve muitas urgências, ou porque é algo que a atenção básica não consegue resolver, tem que ir para a atenção especializada, o que a gente não pode fazer é dizer, não, sai daqui que você não vai ser atendido aqui. Isso não é acesso, isso não é acolhimento. A política diz que a gente tem que acolher. Então, a gente acolhe, a gente ouve a demanda daquela pessoa, a gente faz o que dá para fazer naquele momento, encaminha para o serviço, né?
que vai conseguir dar conta melhor e depois a gente continua acompanhando pelo elo de ligação da gente com a comunidade, que pode ser o agente comunitário de saúde. Na aula passada, a gente trouxe uma questão nesse sentido, né? Então, aqui não atende urgência, vá para a UPA. Não. No caso, pode ser feita uma primeira avaliação do que for possível, seja uma pressão, seja uma questão de uma avaliação do médico, né? E aí, quando aquilo já está acolhido, aí se a UBS não puder resolver, não conseguir resolver, pode encaminhar para outro serviço de saúde, né? Deve encaminhar para outro serviço de saúde, mas continuar com esse acompanhamento, com essa coordenação do cuidado. Então, por que, gente? Porque é uma questão polêmica. É uma questão polêmica porque as questões vão pegar uma dificuldade da atenção básica. Que dificuldade é essa? É a dificuldade de equilibrar a demanda programada ou demanda programática com a demanda espontânea. Então, de equilibrar a demanda programada, o que está programado para atender de tal forma, em tal dia, tal público. Então, por exemplo, segunda-feira é pré-natal, terça-feira é crescimento e desenvolvimento, quarta-feira saúde mental, quinta-feira é hiperdia, né? Então, essa agenda programadinha, mais rígida, com a demanda espontânea, que são aquelas situações que vão chegar no dia, no horário e da forma que a gente não espera. E o que a política coloca é que dentro do acesso, pensando na ampliação do acesso, né, e a atenção básica como porta de entrada que deve acolher as demandas que chegam ao SUS, essa questão da demanda programada ou demanda programática tem que ser mais equilibrada com a demanda espontânea. E aí a gente não consegue dizer para vocês aqui receitas prontas de como fazer isso, porque cada UBS vai criar suas formas de acordo com o que? Com a realidade do seu território, da sua população. Por exemplo, algumas UBSs fazem acesso avançado. Algumas UBSs deixam tantas fichas para o médico, vamos dizer assim, exemplo. São 10 fichas para o médico, essas 10 são marcadas, mas aí vão ter mais 5, mais 8, que vão ser pelas questões de urgência que for chegando, né? Pelas questões de demanda espontânea. Tem uma experiência muito incrível no Ceará, que é a de que lá não se trabalha com agendamento, lá só se trabalha com demanda espontânea. E ao final do expediente, é uma experiência dentro da ECOBE, né? É um serviço de práticas integrativas e complementares em saúde, dentro de uma universidade pública, né? Não é uma UBS, mas eles têm um exemplo, né? Uma experiência de acolhimento muito, muito interessante, que lá não funciona com marcação, com agendamento, de consulta, de atendimento. As pessoas vão por demanda espontânea e aí são acolhidas. Quem conseguiu vaga, né, é atendida naquele serviço que ela foi procurar para aquela questão naquele dia. Eu quero auriculoterapia, eu quero ventosa, eu consegui vaga, vou ser atendida naquele dia. Se eu não conseguir vaga, eu já saio de lá com o meu dia marcado, que é assim, para já. E ao final de cada dia tem uma prática integrativa e complementar de saúde, também popular, né? Uma prática integrativa e complementar de saúde coletiva. Então, se eu não conseguir vaga para aquele atendimento individual que eu vim buscar, eu fui acolhida, saí com o meu agendamento e ainda vou poder participar de um escalda-pés coletivo, de um espaço da palavra. Então, são experiências, né, que melhoram esse acolhimento, esse acesso. Então, vamos às questões, que agora que a gente já detalhou ao máximo todos esses elementos, a gente vai ver como fica bem facinho de responder, né? Essa é uma questão muito comum, até hoje, de cair nas provas de concursos de residências, seja da Comperv, seja da Funciterna, é uma temática que cai muito. Em concurso na área da saúde cai demais, que é uma questão que vai retomar a categoria de portas de entrada, lembram? Então, a questão traz o seguinte: de acordo com o decreto 7.508, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde, nas redes de atenção à saúde, os seguintes serviços, exceto, muitas pessoas aqui errariam por aquilo que a gente falou, né? Porque quando fala em porta de entrada, a gente já acha que é só atenção básica, mas como a gente viu, são 4 portas de entrada, né? Atenção primária, ok, porta de entrada preferencial, prioritária, atenção psicossocial, mais uma porta de entrada, especiais de acesso aberto, certinho, exemplo, o Sereste, o CTA, e o que sai aqui, né, não é porta de entrada, é a vigilância em saúde, que seria o quê? Pelo decreto 7.508, a quarta porta de entrada,
atenção de urgência e emergência. Então, gabarito D. A outra questão que a gente trouxe da Secretaria Municipal de Saúde Natal, um concurso recente, 2018. Essa questão a gente também utilizou num simulado e foi a questão com maior número de erros, né? Assim como a passada também teve um grande número de erros, mas essa questão aqui foi a questão com maior quantidade de erro. E a questão diz o seguinte: a Política Nacional de Atenção Básica considera esse nível de atenção como porta de entrada preferencial do sistema, responsável por ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde. Aqui está falando da PENAB. Vejam que a partir de agora a questão já vai nos trazer outra lei, né? E aí, talvez já na intenção de nos confundir. Segundo o decreto presidencial número 7.508, que regulamenta a Lei 8080, os serviços especiais de acesso aberto também são considerados como porta de entrada. Um desses serviços especiais de acesso aberto é o quê? E a gente já vai direitinho aqui, porque a gente já trabalhou também nos nossos diálogos, Centro de Testagem e Aconselhamento, DST-AIDS, né? E aí não dá tempo a gente explicar essa mudança de nomenclatura de DST para IST, mas vamos deixar no material de apoio para que vocês possam fazer a leitura. E para finalizar esse bloco de questões, a gente tem aqui uma bem quentinha da Funciterne, que é a banca da residência de Mossoró, do ano 2019, da turma que entrou agora em 2020. Então, é a prova mais recente. A questão diz o seguinte: a atenção básica, como contato preferencial dos usuários na rede de atenção à saúde, orienta-se pelos princípios e diretrizes do SUS, a partir dos quais assume funções e características específicas. A respeito do processo de trabalho na atenção básica, marque a alternativa incorreta. E aí vamos seguindo, né, da primeira a última. A gestão deve definir o território de responsabilidade de cada equipe, e esta deve conhecer o território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da comunidade, considerando diferentes elementos para a cartografia, ambientais, históricos, demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, sociais, culturais e etc. Tá corretinho, se a gente lembrar do que a gente vinha falando sobre território, né? Essa visão assim ampla do território, não apenas como recorte geográfico. De planejamento, a gente vê que essa alternativa está certinha. Alternativa B. A integração entre as ações de atenção básica e vigilância em saúde deve ser concreta, de modo que se recomenda a adoção de um território único para ambas as equipes, em que o agente de combate às endemias trabalha em conjunto com o agente comunitário de saúde e os demais membros da equipe multiprofissional de atenção básica, na identificação das necessidades de saúde da população e no planejamento das intervenções clínicas e sanitárias. Certinho também, porque o território, o recorte geográfico, né, e a condição de vida da população é a nossa base de trabalho. Então, esse trabalho conjunto, equipe, agentes comunitários de saúde e agente de endemias, vai facilitar o trabalho de prevenção das arboviroses, né, de atendimento a situações de arbovirose, de denúncia de foco de mosquitos. Então, assim, tudo a ver, esse trabalho articulado mesmo. C. A responsabilização sanitária deve ser entendida como papel que as equipes devem assumir em seu território de referência, considerando questões sanitárias, ambientais, epidemiológicas, culturais e socioeconômicas, contribuindo por meio de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa, os itinerantes ou mesmo trabalhadores da área distrita. Então, está tudo a ver com a atenção básica, né? E aí, essa alternativa traz, inclusive, um entendimento sobre essas formas de viver no território. Então, a população com moradia fixa, tem territórios como o nosso, que a população se muda muito, se mudou de uma casa, foi para outra casa, ou foi para um bairro vizinho, deixou de ser nosso, depois volta para a gente, ou foi para um pedaço do nosso território, depois foi para outro pedaço do nosso mesmo território, né? Alguns territórios, alguns UBSs, tem população circense, que vai se mudando pela sua dinâmica de vida e de trabalho, né? População que tem circo, tem população cigana, então a gente deve considerar tudo isso, o estilo de vida dessa população. D. Devido ao processo de territorialização, a responsabilização sanitária e as questões organizacionais de prontuários individuais e familiares,
As populações ditas itinerantes, como a população em situação de rua, ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, etc., ou mesmo trabalhadores da área adstrita, devem ser atendidos preferencialmente no seu território de origem ou mesmo na unidade de pronto atendimento. Essa daqui é a nossa alternativa correta, porque aqui vai contra a questão do acesso, do acolhimento, né, da UBS como quem vai acolher. Porque aqui a gente está dizendo assim, não, eles andam demais. Se eles andam demais, a gente não vai se adaptar ao seu estilo de vida, à sua forma de atender, né? E não é isso. As políticas que tratam sobre as populações, das políticas de equidade, que são as políticas de equidade, vão trazer estratégias para a gente das unidades básicas de saúde estarmos pensando formas, estratégias de estar atendendo essa população que já, né, tem tanta dificuldade no acesso, seja por barreiras de atitudes, atitudinais, de preconceito, seja também por alguns elementos da sua própria dinâmica de vida, já tem tanta dificuldade ao acesso à saúde. Então, já temos aqui a alternativa incorreta, né? Porque vai dizer que essa população, ciganos, circenses, andarilhos, enfim, devem ser atendidos preferencialmente nas unidades de pronto atendimento, e ao tempo que a gente faz isso, a gente está indo contra aquele princípio do acesso, de não excluir a população desse acolhimento na atenção básica. Apenas para finalizar, o acolhimento deve estar presente em todas as relações de cuidado, nos encontros entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, suas necessidades, problematizando e reconhecendo como legítimas, e realizando avaliação de risco e vulnerabilidade das famílias daquele território. Então, essa questão do acolhimento é muito importante, porque cai muito em prova, mas ela vai ser melhor trabalhada na política de humanização. Mas a questão do acolhimento, da gente entender a partir de agora que o acolhimento não é a sala do acolhimento, a pessoa do acolhimento, né? O acolhimento ele é uma prática que deve perpassar todo o espaço da UBS, as pessoas que estão na UBS, independente do cargo. E está muito relacionada a essa prática dessa escuta, desse acolher a demanda, a situação do outro e essa capacidade de gerir o processo de trabalho. Como assim? Fazer avaliação de risco, de vulnerabilidade, ver o que priorizar, ver para onde caminhar, ver como acompanhar. Então, acolhimento é algo transversal a todo o processo de trabalho de unidade básica de saúde, assim como deve ser dos outros níveis de atenção dentro do SUS. Bom, pessoal, então agora nós vamos estar falando, né, sobre os tipos de equipe que nós vamos ter, na verdade, alguns tipos de equipe. Eu vou estar citando aqui apenas 3 tipos de equipe, mas existem outros tipos de equipe, tá? Que também estão segundo a PNAB, mas para não ficar uma coisa tão longa e tão repetitiva em alguns pontos, né, eu coloquei só as 3 principais equipes que nós temos segundo a PNAB 2017, tá bom? Então, a primeira equipe que nós vamos estar falando é a equipe de saúde da família, né? E ela é logo a primeira equipe que ela é citada nessa PNAB. E ela é uma equipe que é super importante. Na verdade, ela é a equipe que é prioritária, né? É uma estratégia prioritária de atenção à saúde. E por que ela é prioritária? Porque ela vai buscar estar fazendo uma reorganização da atenção básica no país. Mas, lembrando, tudo que for a respeito do nosso SUS, né, sempre vai estar seguindo os seus preceitos, seus princípios e as suas diretrizes. Essa equipe, ela é uma equipe tão importante, né, para o nosso SUS, para a nossa atenção básica, que ela é considerada uma estratégia de expansão, uma forma de qualificar e estar consolidando a atenção básica. E ela ainda é muito mais do que isso, né? Ela favorece uma reorientação do processo de trabalho, né? E essa equipe também é tão importante por quê? Porque ela é uma equipe que ela vai, né? Nós temos a ideia, né? Na verdade, nós vimos isso também na prática, de que é uma equipe que ela consegue trazer uma maior resolutividade, né? Por quê? Porque ela vai contar com o médico, ela vai contar com o enfermeiro, mas ela também vai contar com os agentes comunitários, os dentistas, ou seja, vai ter toda uma equipe, né, naquele local onde vai estar essa equipe, na UBS, por exemplo, né, na verdade na UBS, que vai estar dando um apoio àquele usuário que vai chegar lá. Então, muitas e muitas e muitas demandas, elas podem e são resolvidas pela atenção básica. Quando a atenção básica não consegue resolver essa demanda, né, e aí é que, teoricamente, a saúde do usuário vai se agravando e tal, e tal, 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 e ele pode chegar a um nível de complexidade maior, né? Mas se funcionar todo direitinho as equipes, né?
toda a atenção básica como um todo, a sua resolutividade é muito grande, né? Mesmo com todos os problemas que nós temos dentro da atenção básica, né, dentro do SUS, na verdade, a atenção básica ainda consegue ser muito resolutiva, tá? Então, por esses motivos, né, alguns desses motivos que eu citei aqui para vocês, que a equipe de saúde da família é uma estratégia prioritária, né? Principalmente para estar qualificando, expandindo e consolidando também a atenção básica. E aí, quem é que vai compor essa equipe, né? Essa equipe ela será composta por médico e enfermeiro, tá? É preferencial que eles tenham, né, uma especialidade, um médico de medicina de família e comunidade e um enfermeiro em saúde da família. Por quê? Porque ele já vai conhecer, ele já vai ter uma noção de como é que funciona a atenção básica, como é o atendimento a esse usuário que chega na atenção básica, né? Já vai ter, digamos, os trejeitos, já vai saber como está contornando, dominando aquela situação, né, que vai chegando nos nossos dia a dias quando nós estamos, né, na atenção básica. E ela também pode ter, né, um auxiliar ou um técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde, tá? Pode fazer parte dessa equipe o agente de combate a endemias, que é um agente que é muito importante, principalmente nesse momento onde nós estamos vivendo. São muitas arboviroses, é muita dengue, é muita chikungunya, é zika vírus também que as pessoas estão pegando, né? Então, nós estamos vivendo um momento, né, fora esse momento da pandemia do coronavírus, mas nós estamos vivendo também um momento onde nós estamos vendo a importância do agente de endemias, que muitas vezes, né, foram esquecidos por todos nós, não foi dado o seu devido valor. Mas, né, nós estamos vendo que eles são super necessários, né, para estar ajudando a manter uma qualidade de vida legal, boa, né, ideal para nós e também para toda a população. E aí, quem é que também pode fazer parte, né? Vamos sempre prestar atenção nisso. Também podem fazer parte. Não significa que vai fazer parte. Pode fazer parte, tá? Fora o agente de endemias, são os profissionais de saúde bucal. E aí seria o quê? O cirurgião dentista e, novamente, preferência que tenha uma especialidade em saúde da família e um auxiliar ou técnico em saúde bucal. É sempre importante a gente prestar atenção quando vem esse ou, preferencialmente, pode fazer parte, tá? Para não chegar a perder uma questão por conta dessas pegadinhas, que muitas vezes acontecem. E aí, né, nós vemos agora para um outro ponto, que é um outro ponto que é muito importante também. O que é que acontece? Foi alterado a forma de como os agentes comunitários de saúde vão trabalhar, tá? Então, agora, como é que vai ser? Não serão todas as áreas que deverão ter cobertura de 100% pelos agentes de saúde. Antes, né, teoricamente era assim. Mas agora, né, apenas em áreas de risco, de vulnerabilidade social, é que se recomenda a cobertura de 100%. Mas com um número máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde. O que isso quer dizer? Não quer dizer que as outras áreas que não são de, digamos, a vulnerabilidade, de riscos, elas não vão ou não podem, né, na verdade, ser cobertas 100%. Elas podem, mas a que é mais recomendada, né, a que é preconizada, digamos assim, são essas áreas de vulnerabilidade e de risco social, tá bom? É também bom prestar atenção nessa questão, nessa parte, porque também tem questões que fazem pegadinhas em relação a isso. Quando a gente terminar aqui de falar dos tipos de equipe, nós vamos responder uma questão a respeito desse assunto para a gente tentar fixar o conteúdo, tá bom? E aí nós vamos vir para um outro ponto que também é muito importante, né? Na verdade, todas essas coisas a respeito dos tipos de equipe são pontos muito importantes que caem bastante questões, né? Tanto em residências, até mesmo concursos, né? Mas em residências eu acredito que que é mais frequente isso. Por quê? Porque nós sabemos, né? Quem já estudou um pouquinho dessa parte, a gente sabe que a carga horária ela vai variar um pouquinho de acordo com a equipe, né? De acordo com a estratégia, né? Que aquele indivíduo, aquele profissional, ele faz parte. E tem questões que vêm pegando isso e misturam uma equipe com a carga horária de outra. E por isso que é importante a gente realmente entender e fixar, né, quais
quais são as cargas horárias dessa equipe. Então, vamos lá. Na equipe de saúde da família, as pessoas que compõem aquela equipe, né, que tem uma obrigatoriedade de ser 40 horas semanais para todos os profissionais que estão lá. Então, não é só um enfermeiro, é o enfermeiro, é o médico, se tiver agente comunitário de saúde, se tiver agente de endemias, se tiver os profissionais de saúde bucal também devem estar seguindo essa carga horária, que é de 40 horas semanais. Ou seja, se são 40 horas semanais, né, esses profissionais eles só vão estar vinculados a apenas uma equipe. Porque 40 horas é o que? Segunda a sexta, manhã e tarde, né? Então, não tem como essas pessoas estarem vinculadas a outras equipes. Então, vamos lembrar assim, vamos tentar resumir isso. A equipe de saúde da família é a primeira equipe que é citada na PNAD, tá? E é a equipe principal, é a principal estratégia. Por que ela é a principal estratégia? Porque ela tem uma visão, né, uma ampla resolutividade e ela é uma estratégia de estar consolidando e qualificando e expandindo a atenção básica, justamente por essa, né, resolutividade que ela tem. E quem é que compõe essa equipe? Obrigatoriamente, né? São os médicos e os enfermeiros que devem ter uma especialidade nessa área de saúde da família, os agentes comunitários de saúde. Pode ser incluído os agentes de endemia e os profissionais de saúde bucal. Todos os profissionais que fizerem parte dessa equipe, eles vão ter que cumprir 40 horas semanais, ou seja, eles só poderão estar, né, só terão como estar, na verdade, ligados a uma equipe, tá bom? Isso é a equipe de saúde da família. Agora nós vamos pular e nós vamos para um outro equipe, que é a equipe de atenção básica, tá? Essa equipe, assim como todas as outras, como eu já havia dito, deve seguir todos os princípios, todas as diretrizes, né, que existe para a atenção básica, né? Aqueles princípios que a gente estuda muito, quando a gente está falando sobre a Constituição, também quando a gente está falando sobre a Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei 8080. Então, volta e meia, a gente sempre volta a estar falando em alguns assuntos quando a gente estuda o SUS. Que na verdade é isso mesmo, né? O SUS, ele contempla, ele vai juntando muitos assuntos, né? E você sempre acaba relembrando um outro. E aí a equipe de saúde, de atenção básica, desculpe, ela tem uma particularidade. Por quê? Porque é o gestor municipal, né, que vai compor essas equipes de saúde. Vai compor como? De acordo com as características do seu município. Tá? Então, não existe um formato, tipo assim, por exemplo, nós sabemos que na equipe de saúde da família tem que ter aqueles profissionais e pode acrescentar aqueles outros. Na equipe de atenção básica, não. O gestor é que vai ver qual é realmente a necessidade, né? E aí, sempre lembrar, o modelo prioritário é a estratégia de saúde da família, né? Mas a atenção básica, ela pode posteriormente se organizar tal qual o modelo prioritário, né? Se tentar se tornar um modelo prioritário, né? Isso pode acontecer. Essas equipes, por quem que elas devem ser constituídas, né? Compostas? Elas devem ser compostas por médicos, novamente, que tenham uma especialidade nessa área, enfermeiro, novamente, que tenham uma especialidade nessa área, auxiliares de enfermagem ou os técnicos de enfermagem. E aí podem se agregar outros profissionais, como os dentistas, auxiliares de saúde bucal, os técnicos de saúde bucal e os agentes comunitários de saúde e os agentes endemias. Então, qual é a diferença que a gente já viu logo aqui? Na equipe de saúde da família, os agentes comunitários de saúde não é aquele que pode agregar, eles já são parte da equipe. Na equipe de atenção básica, não. Eles não fazem parte da equipe, pode ser agregado. E, novamente, isso vai depender de quem? Do gestor municipal, porque ele vai fazer isso de acordo com o que ele acha que é, né, da necessidade do município. E aí, uma outra coisa já muda. Se nós temos essa mudança, né, de aspecto e visão, né, de como deve ser a saúde, né, naquele território, naquele local, naquele município, de acordo com o gestor, também será mudada a composição da carga horária. Porque na equipe de saúde da família era 40 horas qualquer profissional que fizesse parte daquela equipe. Quando nós estamos agora na equipe de atenção básica, mudou.
Então, a carga horária por categoria profissional deve ser de 10 horas, com no máximo 3 profissionais por categoria. A categoria, né, deve ter 40 horas semanais. Então, por exemplo, eu posso ter 2 médicos, cada médico fazer 20 horas. Eu posso ter 3 médicos, um médico fazer 10 horas, o outro fazer 15 e o outro fazer 15 horas. O que importa é que no final existam as 40 horas semanais, certo? E isso vale para todas as pessoas que compõem, né, essa equipe, que é a equipe de atenção básica. O que acontece? Também é importante a gente estar ressaltando, né, que o funcionamento da equipe também vai contar com profissionais de ensino médio, como técnico ou auxiliar de enfermagem, né? Na lei, eles são considerados como nível médio, mas nós sabemos que existem outros locais digamos, que aceita, né, que entende que os técnicos e os auxiliares também são nível superior, já que é um tecnólogo, né? Se fosse for técnico de enfermagem, é um tecnólogo, tá? Mas na lei, considera isso como se fosse profissional de nível médio, tá bom? Então, o que é que nós já vimos de cara de diferente entre esses dois tipos de equipe? A composição é diferente, né? A principal coisa da equipe, na minha visão, que muda é porque na equipe de saúde da família existe, né, a obrigatoriedade de ter um agente comunitário de saúde, já na equipe de atenção básica não, né? Ele pode fazer parte. E também a carga horária, porque a carga horária da equipe de saúde da família é 40 horas para todas as pessoas. Na equipe de atenção básica é 40 horas pela categoria profissional, né? E pode, né, ter até 3 profissionais por categoria. Então, pode ser 3 médicos, mas esses 3 médicos, juntando tudo, só vai dar as 40 horas semanais, ok? Vamos agora para a terceira equipe, que é a equipe de saúde bucal, tá? E essa equipe, ela já tem uma particularidade diferente das outras equipes. Por quê? Os profissionais que vão fazer parte, né, que vão compor essa equipe, eles devem estar vinculados a uma UBS ou a uma unidade odontológica móvel, tá? Então, essas equipes, elas vão estar ligadas ou à equipe de saúde da família, ou à atenção básica, né, que vai estar vinculado necessariamente a uma UBS, ou ela vai estar ligada a uma unidade odontológica móvel. E aí nós temos dois tipos, duas modalidades dessa equipe de saúde bucal. A primeira modalidade é composta pelo cirurgião dentista e auxiliar em saúde bucal, ou o técnico em saúde bucal. Ou seja, nós só vamos ter dois profissionais, o dentista e o auxiliar ou o técnico em saúde bucal. Já na modalidade 2, desculpa, nós vamos mudar um pouco essa configuração. Terá o dentista e terá mais dois profissionais. Ou vai ser o técnico e o auxiliar de saúde bucal, ou serão dois técnicos de saúde bucal, certo? Então, isso aí é mais uma configuração, mais uma coisa que muda em relação às outras equipes. Primeiro porque essa equipe vai ter que estar vinculada ou à equipe de saúde, ou à equipe de atenção básica, ou à equipe de saúde da família, tá? Qualquer uma dessas duas equipes, ela vai estar ligada a uma UBS. Ou essa equipe de saúde bucal vai estar ligada a uma UBS, ou ela vai estar ligada a uma unidade odontológica móvel, tá bom? Uma coisa que é importante a gente estar destacando aqui é que, independente de qual seja essa modalidade abordada, né, adotada, se vai ser essa modalidade 1 ou se vai ser essa modalidade 2, esses profissionais que fazem parte da equipe de saúde bucal, eles devem compartilhar a gestão, o processo de trabalho, eles devem ter uma responsabilidade sanitária pelo aquele território, né, onde eles estão inseridos com a sua equipe. Não importa se vai estar vinculada à equipe de atenção básica ou à equipe de saúde da família. Eles vão ter que ter também uma responsabilidade sanitária pelaquela população, pelo aquele território, né, que está adstrito àquela equipe que ele está, digamos, ligada, tá bom? Então, é também mais uma particularidade desse tipo de equipe, né? Cada equipe de saúde da família que foi implantada, né, com essa equipe de saúde bucal, quando for a primeira vez que essa equipe ela for introduzida, o que é que vai acontecer?
o Ministério da Saúde ele vai dar os equipamentos odontológicos ou ele vai fazer um repasse dos recursos que serão necessários para o Estado adquirindo, né? Então, existe um incentivo para que naquele território tenha, né, essa equipe de saúde bucal, né? O Ministério da Saúde ele dá o recurso já justamente para isso, para estar incentivando, né? É uma forma, digamos, de conquistar o gestor para querer que tenha uma equipe de saúde bucal, que a gente sabe que é muito importante, né? Todo o cuidado com o dente. E aí, desmistificando um pouquinho, a gente não só vai para o dentista quando a gente tem que fazer, por exemplo, um canal ou arrancar um dente. A gente tem que ir periodicamente para ver como estão os nossos dentes. Existem também algumas doenças que antes de elas terem a manifestação dos sintomas pelo corpo, já aparecem os sinais dos nossos dentes, né? Então, por isso que também é bom a gente estar fazendo acompanhamento com o dentista, né? Participar, fazer um acompanhamento, né, com o dentista, tá sempre cuidando da nossa saúde bucal, também é prevenção, tá? O dentista ele também promove saúde, ele também faz prevenção, ele também faz redução de danos, né? Então vamos quebrar também um pouquinho desse paradigma, desse conceito que a gente tem de achar que dentista é só canal ou arrancar dente ou colocar aparelho, né? E aí, no caso da atenção básica não faz, né, a colocação de aparelhos ortodônticos, né? Então vamos lá recapitular o que é essa equipe de saúde bucal. A equipe de saúde bucal ela tem duas modalidades, né? Se a gente for reparar, uma é muito diferente da outra, né? Essas três equipes elas são muito diferentes, elas têm particularidades diferentes, né? Mas a equipe de saúde da família e a equipe de atenção básica tem algumas coisas que são em comuns, digamos assim, né? Então vamos relembrar, recapitular a equipe de saúde bucal. Ela vai estar ligada a uma UBS, né? Seja através de uma equipe de saúde da família ou seja através de uma equipe de atenção básica, né? Então, ou ela vai estar ligada a uma UBS ou ela vai estar numa unidade odontológica móvel. Independente de qual seja é, essa vinculação que ela vai ter a opção de ter duas modalidades. A modalidade 1, que é dois profissionais apenas, que é o cirurgião e o auxiliar ou o técnico em saúde bucal. Já na modalidade 2, nós teremos três profissionais, tá? Que vai ser quem? O cirurgião dentista, e você pode ter um técnico e um auxiliar de saúde bucal, ou você pode ter dois técnicos, tá bom? Modalidade 1, apenas dois profissionais. Modalidade 2, três profissionais, certo? E aí, a equipe de saúde bucal, né, independente de qual seja o território que ela esteja, ela também terá uma responsabilidade sanitária em relação, né, àquela população que está, né, adstrita àquela equipe, tá bom? E quando for implantada a primeira equipe naquele território, o Ministério da Saúde vai dar os equipamentos ou vai fazer um repasse dos recursos para que sejam comprados esses equipamentos odontológicos, tá bom? Então, essas foram as três equipes que eu trouxe hoje para a gente conversar. Vamos agora responder uma questão. Essa questão é desse ano, né, da prova 2020, da turma de 2020, na verdade, mas essa prova foi aplicada no final do ano passado, 2019, e é da residência da UERN, que é onde eu e Camila somos residentes, tá bom? Então, a pergunta é o seguinte: sobre os tipos de equipe previstos na PNAB, marque a alternativa correta. Então, vamos aqui grifar isso, que é a alternativa correta, para que a gente não... Eita! Eu marquei o grifo errado. Vamos lá. Aqui a alternativa correta. Vamos começar. Letra A, né? A alternativa A diz que a equipe de saúde da família é a estratégia prioritária da atenção à saúde e visa a reorganização da atenção básica no país. Perfeito. Até aí tudo ok. Sendo composta no mínimo por médico e enfermeiro, ambos generalistas de preferência. Já está errado aqui, né? Não é preferência que ele seja generalista, muito pelo contrário. É preferência que ele tenha uma especialidade, né, na saúde da família, tá? Alternativa A, a gente já cancela. Alternativa B. Equipes de atenção básica devem atender aos princípios e diretrizes propostos para a atenção básica. Até aí, ok. A gestão municipal poderá compor a equipe de atenção básica de acordo com características e necessidades do município. Ok. Desde que composta minimamente por médicos
preferencialmente da especialidade de saúde da família e comunidade, ok. Enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, ok. Auxiliares de enfermagem e dentistas. Aí já errou, tá? Porque esse finalzinho... Opa! Eu estou desengonçada com esse lápis. Aí aqui o que erra é o finalzinho, tá? Porque isso aqui não é uma composição, né? Esses profissionais, né, que tá aí, não fazem parte dessa configuração, tá? Eles podem ser. Lembre que na equipe de atenção básica pode ter dentista, pode ter agente comunitário, pode ter o agente de endemias, tá? Mas isso não é uma prioridade, não é uma obrigatória essa composição, tá? Então os dentistas, eles são, teoricamente, eles não fazem aqui parte dessa equipe de atenção básica, a não ser que a equipe de saúde bucal seja incluída nesse tipo de equipe, tá bom? A alternativa B a gente já cancela também. Vamos para a alternativa C. Equipes de saúde bucal são uma modalidade que podem compor as equipes que atuam na atenção básica, constituída por um cirurgião dentista e um técnico de saúde bucal e ou auxiliar de saúde bucal. São vinculados a uma equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família, devendo compartilhar a gestão e o processo de trabalho na equipe. Ok, até agora a alternativa correta que nós temos é a alternativa C, mas vamos ver as outras alternativas. D. Os núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica, NASF, nós não falamos do NASF ainda, vamos falar daqui a pouco, né? Constituem uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde complementar às equipes que atuam na atenção básica, atuam de maneira integrada para dar suporte sanitário e pedagógico. Já errou nisso daqui, tá? Não tem esse apoio pedagógico, mas não clínico. Não, isso não é verdade. Aos profissionais das equipes de saúde da saúde da família ou da atenção básica. Então, mesmo que você não tenha conhecimento sobre o NASF, você já deve imaginar que o NASF não vai dar um apoio pedagógico, né, às equipes, tá? Então, também cancela já essa alternativa D. Vamos para a alternativa E. O NASF, a critério do gestor local, pode se constituir como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, sendo acessados livremente para atendimento individual ou coletivo, sem necessariamente serem regulados pelas equipes. Isso aqui está errado, tá? Quando a pessoa é atendida pelo NASF, é porque foi regulada pela equipe que aquele NASF faz parte, seja a equipe de saúde da família, seja a equipe de atenção básica. Então, o gabarito dessa questão é a letra C, tá? C, alternativa C, que é a alternativa correta. Então, agora, nós vamos falar sobre o NASF, tá? E tem uma certa polêmica sobre o NASF que nós vamos falar daqui a pouquinho. O NASF, o que significa essa sigla, né? Significa Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. E o que é que o NASF ele deve estar fazendo, né? Ou que ele deveria estar fazendo? Lembrando que o NASF, a primeira política do NASF, se eu não estiver enganada, surgiu em 2000, não sei se foi 2006 ou foi 2008, mas eu acredito que tenha sido em 2008. Mas podem dar uma pesquisadazinha depois no Google. Existem três pontos, basicamente, que competem ao NASF. Qual seria esse primeiro ponto? Ele deve participar do planejamento junto à equipe que ele esteja inserida, que ele esteja vinculada, tá? Então, a primeira parte deve participar do planejamento. Por que isso? Para saber quais são as ações, do que é que mais aquela população está precisando, vamos debater do que aquela população precisa, quais são as ações que nós vamos desenvolver, né? Então, planejar com a equipe que ele está vinculado, né? Quais são as ações, né, que eles vão estar realizando. O segundo ponto é contribuir para a integralidade do cuidado dos usuários, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. Aqui nós já vimos que existe a parte, né, da clínica, né? Que naquela alternativa, daquela questão que a gente viu, não tem dizendo isso, mas o NASF também faz a clínica. E interessante, né, na verdade, para mim, uma das coisas mais interessantes do NASF é justamente ele trabalhar a integralidade. Porque imaginamos só, quando a gente tem, digamos, apenas uma equipe, por exemplo, a equipe de atenção básica, que vou jogar uma situação aqui hipotética,
O usuário vai para o médico, passa uma receita, passa no SAMI, né, na recepção, na farmácia, pega a medicação, vai embora. Digamos que seja um paciente hipertenso. E não existe um acompanhamento com aquele paciente, porque ele foi apenas pegar uma medicação, a receita se consultou e foi embora. Mas quando o Márcio faz parte daquela equipe, ele vai dar um olhar integral, ele vai dar um boom, dizer, ó, aquele paciente ele não só é hipertenso, mas se ele é só hipertenso, digamos, vamos tratar ele de uma forma geral, né? Vamos ver a fundo o que é que se trata, essa hipertensão surgiu de quando, ele faz atividade física, como é a alimentação dele. Porque não vai adiantar você dar losartano de 50 mg 2 vezes por dia, por exemplo, se o paciente vive comendo sal, se ele não teve orientações nutricionais, se ele não teve orientação sobre a prática e a importância de atividades físicas, né? Então, o NASF vai trazer esse olhar mais ampliado para o paciente, para que a gente consiga ver ele muito mais, muito além, né, do que essa possível doença que ele tenha, tá? E um outro ponto que compete ao NASF é discutir casos, fazer atendimentos individuais, compartilhados, interconsultas, também fazer os PTS, né, que nós chamamos os projetos terapêuticos singulares. A gente vai pegar os nossos pacientes, por exemplo, os pacientes hipertensos. Vamos fazer um PTS desse paciente hipertenso? Nós vamos olhar o lado biopsicossocial daquele indivíduo. Como é que está a sua saúde como um todo? E vamos lembrar de um conceito que a gente aprende quando a gente está estudando sobre o SUS, né? Saúde não é apenas a ausência de doença. E saúde não é apenas saúde física. Existe a saúde mental. A gente tem que conhecer todo o contexto de onde aquele nosso paciente ele está inserido, né? Então, também compete ao NASF, né, estar realizando esses PTS. Inclusive, esses PTS, eles podem fazer parte do planejamento. A equipe, junto com o NASF, por exemplo, direcionou que, sei lá, quinta-feira à tarde é o dia da gente fazer os PTS dos pacientes. Isso é algo que vai ser acordado, né, entre a equipe, entre os profissionais que compõem a equipe. O que é que o NASF também pode estar fazendo? Educação permanente, trabalhar com os profissionais, né? Também pode fazer intervenções no território, pode fazer os grupos, grupo de hiperdia, grupo de tabagismo, vamos fazer um grupo de gestantes, vamos fazer um grupo, sei lá, só de promoção na saúde, um grupo de atividade física, né? E o NASF também pode estar fazendo isso, trabalhar na coletividade e também trabalhar na individualidade, né? Seja através de atendimento individual, projetos terapêuticos, discutir casos, enfim. Existem muitas ações que o NASF pode fazer. O NASF também vai trabalhar com a prevenção e a promoção de doenças, também vai discutir casos, né? Lembrando, sempre interessante é que seja com toda a equipe, né? E não só o NASF sozinho, tá? Até porque uma das competências é que ele participe do planejamento da equipe que ele está vinculado, ok? Só que aí nós também temos as modalidades do NASF. Nós entendemos agora, de um modo geral, como é que o NASF funciona, quais são as competências que o NASF tem. Lembrando, isso é segundo a PNAB 2017. Daqui a pouco eu vou falar uma particularidade para vocês, que é algo bem novo, tá? Mas existem três modalidades do NASF, né? NASF 1, NASF 2 e NASF 3. O que é que isso quer dizer? Cada modalidade de NASF vai ter uma quantidade X de equipes que eles podem estar vinculados. Junto com essa quantidade de equipes X, tem também a particularidade da carga horária dos profissionais. Eu vou ensinar aqui um macetezinho a vocês. Nós temos 3 equipes, 1, 2 e 3. Quanto menor for a modalidade do NASF, mais ele vai ter equipes vinculadas. Por exemplo, se eu tenho o NASF 3, o NASF 3 de todos é o que vai ter menos equipe vinculada. Por quê? Porque é um número maior. Em contrapartida, o NASF 1, que é um número menor, ele vai ter a maior quantidade de equipes, tá? Então, segue aí essa dica para vocês também estarem ajudando vocês a fixarem esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O NASF 1, ele pode estar vinculado de 5 a 9 equipes. E essas equipes podem ser saúde da família ou atenção básica para aquelas populações específicas, né? Por exemplo, consultório de rua, a equipe de saúde das famílias fluviais, das famílias ribeirinhas, tá? Na verdade, todos os NASF, todas as modalidades dos NASF, eles também podem estar vinculados a essas equipes para populações específicas, tá bom?
Então, NASF 1, 5 a 9 equipes. NASF 2, 3 a 4 equipes. E NASF 3, 1 a 2 equipes. Tá bom? Agora vamos ver em relação à carga horária. A carga horária também vai seguir o mesmo macetezinho dos números. Então, vamos lá incluir a carga horária nesse macete. Nós temos 3 tipos de NASF. Quanto menor for o número do NASF, a modalidade do NASF, maior vai ser a quantidade de equipes vinculadas e maior é a carga horária. Então, vamos lá. O NASF 3 vai ter menos equipes, consequentemente, menos carga horária. Em contrapartida, o NASF 1 terá a maior quantidade de equipes vinculadas e a maior quantidade de carga horária. Tá bom? Então, vamos lá. O NASF 1 é mínimo de 200 horas semanais. E o que acontece? Cada categoria que fizer parte desse tipo de NASF deve ter no mínimo 20 horas. Né? Cada ocupação deve ter no mínimo 20 horas. E no máximo 80 horas de carga semanal. Tá? NASF 2, mínimo 120 horas semanais. Toda a equipe, tá? Toda a equipe, 120 horas semanais. Cada ocupação, cada profissional deve ter no mínimo 20 horas e no máximo 40 horas, tá? NASF 3, mínimo 80 horas semanais, toda a equipe. Cada profissional vai ter no mínimo 20 horas e no máximo 40 horas. Vamos para mais uma observação. No NASF 2 e no NASF 3, a carga horária mínima e máxima por profissional é igual, ou seja, no NASF 2 e no NASF 3, cada profissional tem no mínimo 20 horas e no máximo 40 horas. O que muda é a carga horária quando a gente vai somar de todos os profissionais, tá bom? Aqui no NASF 3 é 80, no NASF 2 120, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos falar de uma particularidade do NASF, tá? Porque segundo a PNAB 2017, né, o funcionamento do NASF era como esse funcionamento que eu acabei de passar para vocês. Mas aí nós tivemos uma pequena surpresa, né, em janeiro desse ano, e aí foi feita uma redefinição das equipes. Basicamente, o que aconteceu? Não existe mais o NASF, tá? Quem era NASF? Os NASFs que existiam continuam, mas não vai, digamos, abrir novos NASFs, tá? Cancela isso. Ou seja, uma grande perda. Né? Aquele olhar integral que faz parte daquelas diretrizes que a gente vê na Constituição Federal, que a gente vê na PNAB também, que a gente vê na Lei 8080, enfim, que a gente vê em tudo a respeito do SUS, perde muito por conta que não existe mais o NASF. O NASF é uma parcela, né, muito importante desse olhar integral, porque é onde a gente vai ter uma grande quantidade de profissionais que vão estar trabalhando, vão estar atuando na prevenção, promoção, redução de danos, projetos terapêuticos, atividades grupais, atendimentos em grupos, né, discussão de casos clínicos, que é isso a competência do NASF. Mas infelizmente nós não temos mais. E aí foi a partir de quando isso, Fernanda? Bom, a partir dessa portaria 99, de 7 de fevereiro desse ano, né? Porque o que aconteceu? Mudou o financiamento da atenção básica. Foi mexido na atenção básica, né? No financiamento, e não foi só no financiamento, né? Porque querendo ou não, quando a gente perde alguma coisa, nasce, não é só por conta do novo financiamento, porque poderia ter um novo financiamento, mas não ter a perda do NASF. Né? Mas fora isso, também não, fora a perda do NASF, né, não parou por aí as nossas perdas. O que acontece? Agora não vai mais existir o incentivo financeiro, né? Na verdade, vai continuar existindo incentivo financeiro para residências multiprofissionais, mas para a atenção básica, eles só vão considerar o quê? Médico, enfermeiro e dentista, que é o que já faz parte das equipes, né? Então, além da gente não ter mais NASF, também não tem mais residência multiprofissional com as outras categorias profissionais, pelo menos não que tenham incentivo financeiro.
E a gente sabe que é muito importante o incentivo financeiro para que existam as residências, porque também existe um custo de se ter uma residência, né? Então, infelizmente, nesse ano de 2020, na verdade, desde o ano passado, nós temos tido muitas perdas, né, e perdas muito consideráveis a respeito da nossa saúde, né? No Brasil como um todo, nós tivemos grandes percas, tá? Então, depois, se vocês quiserem, para ter um pouco mais de conhecimento, deem uma olhadazinha nessa nova portaria. Como é uma portaria muito recente, não vieram provas depois dessa portaria, por conta da pandemia e tudo mais, até porque geralmente as provas de residência são no final do ano, então nós não temos, né, questões a respeito dessa temática. Então a questão que nós vamos discutir agora sobre o NASF é uma questão antes dessa portaria, tá bom? Então vamos lá. Essa questão é da residência multiprofissional aqui da UERN, tá? E é da prova de 2017. Ela vai de início, vai falar um pouquinho sobre o NASF. O NASF vai se vincular a algumas equipes, né? Que pode ser a equipe de saúde da família, a equipe de atenção básica, né? Que vai compartilhar práticas, saberes e que vai participar da atenção básica, tá? Aí pergunta o seguinte: a seu respeito, né? A respeito do NASF, assinale a alternativa correta. Já vamos grifar aqui o correto, tá? Sempre gosto de estar grifando para não ter o perigo de errar o que a questão está no perigo. A alternativa A diz o seguinte: a composição de cada um dos NASFs será definida pelos gestores municipais, ouvida a Comissão Intergestores Regional, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais. O que acontece? Lá na PENAB 2017, diz sim que vai ser de acordo com os gestores municipais, né? Mas não fala nada sobre essas comissões intergestores regionais. Então, por isso aí a gente já cancela. Já está errado, embora o restante esteja correto, tá? Fernanda, quem é que pode fazer parte do NASF, né? Que eu ainda não havia citado isso para vocês. Todas as ocupações que fazem parte do CBO. O que é o CBO? O CBO é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, as profissões que estiverem dentro do CBO podem fazer parte do NASF, né? Podiam, na verdade, né? Por conta dessa mudança e exclusão que teve do NASF. Então, por exemplo, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, psiquiatra, psicólogo, homeopata, médico veterinário, diversas outras profissões que tem lá no CBO, podiam fazer parte do NASF, né, enquanto ele existia, né, por enquanto ele não está mais existindo. Tá? Então, a alternativa A, já estamos cancelando ela porque está errada. A alternativa B diz o seguinte: a modalidade NASF 3 pode vincular até 6 equipes de saúde da família ou equipe de atenção básica para populações específicas, sendo que a somatória das cargas horárias semanais dos seus profissionais deve ser no mínimo 120 horas. O que acontece? Ele, nessa questão, ele embolou as coisas que é para a pessoa confundir geral. Foi que nós aprendemos, né? Um macetezinho que eu dei para vocês. Quanto maior for a equipe, menor é a quantidade de equipes que o NASF pode estar vinculado. Então, por exemplo, nós temos o NASF 3. O NASF 3 é uma a duas equipes vinculadas. Então, a gente já cancela essa alternativa porque diz que é até 6 equipes. Não é. O NASF, a modalidade do NASF que mais tem, que mais pode, né, podia ter equipes vinculadas, era a NASF 1, a modalidade do NASF 1, tá? Então, vai cancelar a alternativa B. Vamos para a alternativa C. Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, devendo ocupar um espaço físico das unidades às quais estão vinculadas, ou ainda outros espaços disponíveis no território. Está correta essa alternativa, mas vamos ver o restante. As suas alternativas para a gente poder saber qual é a mais correta, né? D diz o seguinte: a modalidade de NASF1 é a que se vincula a menos equipes de saúde da família ou da atenção básica, né? Somente uma a duas, e foi criada para possibilitar que qualquer município brasileiro possa constituir tais equipes. Já cancela, né? Porque o NASF1 é a que mais se vincula às equipes, né? É a que maior, a que tem mais, digamos, possibilidades de se vincular a equipes, tá? É a que mais tem
números, né, quantidade de equipes que podem estar se vinculando. Então, já cancela a alternativa D. Vamos para a alternativa E. Diz o seguinte: na composição do NASF, só é permitida a inclusão de profissionais de saúde constante na resolução de 98 do Conselho Nacional de Saúde. Isso está errado, gente. Por quê? Não é por isso daqui, né? O que foi que eu acabei de falar? Os profissionais que vão fazer parte do NASF, podiam fazer parte do NASF, são aqueles profissionais, né, cujas suas categorias, né, estão lá no CBO. É o Código Brasileiro de Ocupações, tá? Então, essa alternativa está errada. Mais uma vez, a alternativa certa que nós temos é a alternativa C, tá? E eu vou aqui trazer uma curiosidade a mais para vocês, tá? O que que acontece? Mudou o NASP, né? Foi extinto o NASP. E como é que está funcionando aqui em Mossoró, por exemplo, tá? Pelo menos o NASP que está vinculado à equipe onde eu estou. Era um NASP 2, tá? E agora não é mais um NASP 2. Na verdade, ele é um NASP que nem existe. Porque o que acontece? Eles agora estão vinculados a 10 equipes, incluindo a zona rural. Então, já sai daquilo que a gente já está acostumado. E isso foi combinado com o gestor municipal aqui, né? Tá? Veio lá de cima, digamos assim, essa ordem, nessa mudança já veio lá de cima. E eles vão passar mais a ser apenas um apoio institucional. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão monitorar isso. Eles não vão mais atender individualmente, não vão mais estar participando de grupos, né? Pelo menos não da forma como eles participavam antes. Então, por exemplo, no NASF, que é vinculado à minha equipe, existia um fisioterapeuta, tá? Uma pessoa lá que era fisioterapeuta. Não sou eu porque eu não faço parte do NASF. A residência é uma outra coisa. Então, aquela pessoa que era fisioterapeuta, que podia estar atendendo enquanto fisioterapeuta, podia estar dando as orientações, participando, formando grupos, cancela. Esquece que aquela pessoa ela é fisioterapeuta, ela não está mais como fisioterapeuta. Cancela a categoria profissional dela. Ela vai estar lá apenas como um apoio institucional. Quando nós recebemos essa informação, né, através de uma reunião que nós tivemos com o pessoal do NASF, na verdade com algumas pessoas do NASF, nós ficamos, pelo menos eu, fiquei extremamente perplexa, chateada e entendendo mais ainda como a perca do NASF foi grande. Porque, por exemplo, se não existe mais o NASF, pessoal, não existe mais a atuação dessa categoria profissional na atenção básica, a integralidade do cuidado com os pacientes foi perdida. Porque esses profissionais não vão mais poder atuar. Então, por exemplo, as fisioterapeutas ou os fisioterapeutas que tem agora na atenção básica de Mossoró, tá? Tô falando de Mossoró, é apenas nós, residentes. Então, por exemplo, sei lá, digamos que antes existissem, digamos, 10 fisioterapeutas de NASF, estou jogando aqui que eu não sei realmente quanto era, mas 8 fisioterapeutas de residência. Não existe mais esses 18, é apenas 8. E o que acontece? Nós só somos vinculados a uma equipe, pelo menos até agora, tá? Que vai mudar isso depois da pandemia. Ia mudar antes da pandemia, mas como veio a pandemia, acabou não mudando mais. Então, existem apenas 8 territórios de Mossoró que vão ter agora, que estão tendo agora, digamos, um acompanhamento fisioterapêutico. Estou falando da minha categoria profissional, mas para a nutrição vai a mesma coisa, para a psicologia vai a mesma coisa, para assistente social vai a mesma coisa, tá? Isso não muda tanto para o enfermeiro e para o dentista, porque basicamente, né, eu acho que todas, ou a maioria das equipes que nós temos aqui em Mossoró são equipes de saúde da família. Então, por que eu quis dizer isso para vocês? Para deixar vocês informados de como é que está a situação aqui em Mossoró. Tá? Então, o NASF, pelo menos o NASF, volta ao final. Pelo menos o NASF, que está vinculado à minha equipe, né, que estou no território da Bolsa 4, vai dar apenas um apoio institucional, apenas acompanhar índices. Essa é uma grande perca, né, para todos nós. Mas enfim, pessoal, nós estamos finalizando aqui, tá, o nosso conteúdo sobre a PENAB.
né? Nós dividimos em 2 aulas, porque é muita coisa. Vocês viram que a aula ficou extensa, porque realmente é muita coisa para a gente se falar. E olha que nós não falamos tudo, né? Existe muito mais coisas que nós poderíamos estar falando. Então, nós gostaríamos de agradecer a vocês que assistiram às nossas aulas. Se vocês tiverem dúvidas, Fernanda, não entendi isso, não entendi aquilo, não entendi porque aquela alternativa daquela questão não dava certa, pode falar comigo, pode falar no direct, tá? Eu vou estar respondendo a todos vocês com muito prazer. Então, eu gostaria de agradecer vocês, né, por estarem assistindo as nossas aulas. E também gostaria de agradecer ao convite do Centro Acadêmico de Fisioterapia. Nós não paramos por aqui com as aulas, né? Encerramos apenas a aula de penado. Eu e Camila ainda vamos voltar aí depois, dando outros conteúdos, dando outras aulas, tá? Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula. When I popped off, then you go gave me just